porque estamos vindo na casa do nosso Criador, estamos aqui para ter um encontro com o nosso Pai, nosso Mestre, e refletir na sua palavra, na sua vontade, nos seus planos para a nossa vida. E como tem sido maravilhoso. Quanto mais nós abrimos a palavra de Deus, quanto mais nós oramos, quanto mais meditamos e conversamos sobre isso, mais aprendemos, mais coisas novas vêm à nossa cabeça, à nossa mente. O Espírito Santo de Deus aumenta nosso conhecimento, nosso entendimento da vontade do Criador. E é uma alegria, é uma grande bênção ter você com a gente, acompanhando essa semana. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, antes mesmo da apresentação aqui. Eu convido você a abrir em 1 Timóteo, abrir a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2. Então, a apresentação hoje vai ser a apresentação 3, que está lá. Ela é em PowerPoint. É aquela que está em PowerPoint. Essa aqui não abriu em PowerPoint, não. Abriu em foto. Isso, essa aí de baixo. Ok. Pode deixar ela aberta aqui. Então, nós estamos abrindo a Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2. Quantos acharam? Amém. A maioria já achou. E nós vamos ler o verso 4. 1 Timóteo, capítulo 2, o verso 4. Nós vamos ver aqui o desejo de Deus para a sua vida e para a minha vida. De maneira bem clara, os dois maiores desejos de Deus para a sua vida. Tá bom? Vamos ler? O qual, quem é esse o qual? Aí no verso 3 está falando, isso é bom e aceitável diante de Deus, o nosso Salvador. O qual, ou seja, Deus, o nosso Salvador, o qual deseja o quê? Que todos os homens sejam salvos. E o que mais? Qual é o segundo desejo? E cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que verso tremendo. Que desejo maravilhoso Deus tem para a sua e para a minha vida. Olha Jesus, Deus falando e expressando o desejo dele. O desejo de Deus, o sonho de Deus, a vontade de Deus é salvar todo ser humano, todas as pessoas. Se fosse pela vontade dele, pela decisão dele, se fosse pela sua forma de agir, de atuar no nosso coração, se fosse pela obra dele, ele salvaria a todos. Mas como nós vimos ontem, o ser humano tem uma parte, né? O ser humano tem a parte da entrega, de se entregar, de aceitar, de abraçar a salvação. Nós vimos que Jesus falou assim, que quando ele fosse levantado na terra, ele atrairia todos a ele. Mas assim como Moisés levantou aquela serpente que Deus ordenou que ele fizesse, para que todos aqueles que estavam sendo picados pela serpente no deserto e estavam morrendo, todo aquele que olhasse para aquela serpente seria curado e viveria. Ali tem uma condição, se você olhar para a cruz, se você aceitar este plano, se você se submeter a este plano que eu fiz, você vai ser curado, vai ser salvo e não vai morrer. Da mesma forma, com a morte e com o sacrifício de Cristo, com a salvação que Deus está oferecendo para toda a humanidade,
depende da sua aceitação. Depende de se você vai abrir o seu coração e aceitar a salvação. E depois o segundo sonho de Deus para você e para a sua vida, que você chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, se Deus está falando que Ele quer que você conheça a verdade, então, primeiro, existe uma verdade, certo? Existe uma verdade. Segundo, ela está de alguma forma acessível para você conhecer, certo? Entender, aprender. E como que Deus trouxe e traz o conhecimento para nós? Exatamente. Como que Ele se revelou? Como que Ele apresenta toda a sua verdade? Aonde? Na palavra dEle, na Bíblia. Na Bíblia está apresentada toda a verdade que nós precisamos conhecer. Só que Deus é infinito. E por toda a eternidade nós vamos aprender mais e mais da sua palavra. Mas, como eu disse, na sua existência, na sua vida aqui, você precisa tomar a maior decisão da sua vida, que é aceitar a Jesus, aceitar a Deus como o seu Senhor, o seu Salvador. Isso vem também através do entendimento, de conhecer a verdade, de conhecer este plano maravilhoso da salvação. E nessa noite, tem que ligar primeiro, né? Agora sim vai funcionar. Opa, maravilha. Nós estamos estudando então este plano maravilhoso da redenção, da salvação. Relembrando que Jesus veio, como nós vimos ontem, cheio do Espírito, para pregar liberdade, para libertar os cativos, para pregar o ano aceitável do Senhor, ou seja, a sua vinda, o seu retorno em última instância, não é? O estabelecimento do reino de Deus, que está preparado, ou que está pensado, planejado, desde antes da fundação desse mundo, não é? Jesus se ofereceu desde antes da fundação desse mundo para ser o nosso Salvador. Antes de você existir, Ele já te amava. Antes de você existir, Ele já sabia que você seria gerado, que você nasceria num mundo escravizado pelo pecado. E que Ele não poderia deixar você nessa condição. E só existia uma forma dele te oferecer salvação, tomando o seu lugar, substituindo a sua vida por completo e substituindo a sua morte também. Porque a nossa vida é cheia de pecado e a consequência do pecado é a morte. Morte eterna, é deixar de existir para sempre. Mas Jesus viveu uma vida pura, sem nenhum pecado. E Ele, como Deus e como homem que viveu uma vida pura, sem pecado, Ele tomou sobre si os nossos pecados e morreu no nosso lugar. Aliás, nós terminamos ontem lendo que Jesus amou o mundo inteiro, igual a gente está falando aqui, pela vontade de Deus salvaria o mundo inteiro. Mas a resposta é individual. Para que todo aquele que nele crê, né? Crê é uma ação constante, tenha a vida eterna, receba a vida eterna. Que maravilha! Hoje nós vamos ver como o ensino, como o aprendizado da palavra, como Jesus veio para transformar e para revelar a verdade de Cristo. Vamos a Marcos capítulo 9, verso 35. Marcos 9, verso 35. Retorna um pouquinho aí.
É o segundo livro do Novo Testamento, Marcos capítulo 9, verso 35. E ele, diz ali, e ele assentando-se chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, seja o último, o servo de todos. Eu quero convidar você também a voltar um pouquinho comigo no livro de Marcos mesmo, capítulo 6, versos 1 e 2. Versos 1 e 2. Tendo Jesus partido dali para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam, chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Volte ainda um pouquinho mais, em Marcos mesmo, capítulo 1. No capítulo 1, verso 21 e 22. Verso 21 e 22, fala assim, ó: depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga, ou na igreja, ou no templo. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Verso 27. Todos se admiravam, a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles obedecem. Verso 28. Então correu o cérebro a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Como que as pessoas reagiam ao ensinamento de Jesus, às palavras de Jesus? Como que as pessoas ficavam diante de Jesus, ensinando o reino dos céus? O que nós lemos aqui? Maravilhadas, admiradas. Jesus ensinava a verdade de maneira simples, prática e acessível a todas as pessoas. Jesus também, então, nós vamos ver hoje, que ele deixou marcas na própria educação, na própria maneira de educar. Ele demonstrou ser o Senhor do conhecimento, do entendimento também, e da forma de ensino. Ele ensinou os seus discípulos, ensinou as multidões se reuniam para ouvir Jesus, uma simples pessoa, um homem comum, um homem que, como vimos, comia com pecadores, tocava leprosos, expelia demônios, curava doenças, que não tinha beleza nem formosura, mas reunia multidões para ouvir a sua palavra. Por que será? Porque saciava a sede da alma. A necessidade mais profunda sua e minha é saciar a sede da alma. É entender a razão por que nós existimos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, qual é o propósito da nossa vida. E tudo isso nós aprendemos no Evangelho, nos ensinamentos, no doutrinamento de Jesus. Vamos adiante. Jesus foi revolucionário em sua forma de educar, de ensinar. Ele não ensinava como os escribas, como as demais pessoas. Ele ensinava de maneira prática, ele vivia. Tudo que ele ensinava, ele vivia, ele demonstrava.
E ele exemplificava também de maneira simples. Nós já lemos esses versos. Como Jesus ensinava de maneira acessível, maravilhosa, com poder, com autoridade. Falava também através de parábolas. Chamava os seus discípulos para o alto das montanhas, para a beira da praia. Ele ia andando por todos os caminhos e falando e ensinando do reino dos céus. Muitos sistemas educacionais estão implantando reformas na educação baseadas nos estudos recentes sobre como as pessoas aprendem. A ciência passou a estudar, entender o cérebro e viu as formas como as pessoas aprendem melhor, não é? E Jesus utilizou esses métodos, ou seja, Jesus ele praticava, ele dava exemplos práticos. Ele vivia, ele contava parábolas, histórias comuns do dia a dia das pessoas. A massa, o fermento, comparando o reino dos céus. Me ajudem, eu gosto que vocês participem. Como que Jesus contou várias parábolas sobre o reino dos céus? O reino dos céus é semelhante a... Quais que você lembra agora aí? A um grão de mostarda, não é? Que é uma semente pequenininha, mas jogada na terra, ela vai crescendo, crescendo, crescendo e vira uma grande árvore. Assim deve ser a nossa fé e o nosso conhecimento de Jesus, né? Que mais? Jesus. Isso. Jesus falou a parábola também do tesouro, né? Escondido. Do homem que acha um tesouro escondido no campo, ele vai e vende tudo que ele tem para comprar aquele campo, porque ele sabia que lá tinha um tesouro escondido. Assim é o reino dos céus. Você deve deixar tudo de lado na sua vida, porque o mais importante, o tesouro mais valioso é o reino dos céus, é a verdade de Deus. E Jesus falou de muitas maneiras, através de muitas parábolas, né? O ensino, em seu ensino, Jesus não ensinava apenas o conhecimento teórico, mas também abordava as pessoas de forma completa, plena, integral. Um exemplo claro é a experiência de Zaqueu, um cobrador de impostos, que não apenas compreendeu o Evangelho, mas por meio do ensino completo de Jesus, que o visitou em sua casa, lhe demonstrou afeto, coragem e foi restaurado para encontrar perdão e paz consigo mesmo. Restauração social por meio de uma genuína mudança de atitude e a restauração espiritual também por meio de uma reconciliação com Deus e com o seu próximo. Nós vamos ver ao final também essa história, né? Jesus ensinava com autoridade. Tudo isso nós já citamos, né, e falamos. Jesus também nos ensina e nos convida, como cristãos, como seguidores dele, da mesma forma como ele desafiou os discípulos a serem seus mensageiros. Todo aquele que nele crê, todo aquele que entrega a vida a Jesus, também deve ensinar o próximo. Por isso nós estamos aqui estudando. Por isso nós ensinamos a Bíblia. Por isso a Igreja Adventista, ela estuda a Bíblia com as pessoas, estuda a Bíblia nas mensagens. E principalmente nós estudamos a Bíblia por temas, né? Um estudo temático da Bíblia, para entendermos o que a Bíblia toda fala sobre Deus, quem Ele é. O que a Bíblia toda fala, como que eu posso ser salvo. E cada um desses temas é uma lição
nós pegamos os versos mais simples, mais claros, para entender essas verdades. O que a Bíblia toda diz sobre o fim dos tempos, o fim do mundo. O que a Bíblia toda diz sobre a morte, o que é a morte. O que a Bíblia diz que Deus tem preparado para nós por toda a eternidade. Como vai ser o céu, o que nós vamos fazer, como vai ser a vida lá. São estudos temáticos da Bíblia, que nos libertam dos enganos terríveis, do falso evangelho, das falsas doutrinas, que Jesus tanto evidenciou que haveria também, não é? Através do ensino, que nós somos libertados do engano, que nós vamos ter discernimento para fazer diferença entre a verdade e o engano, entre a verdade e a mentira. Nós não queremos e não gostamos de ser enganados, não é? Então Jesus confiou a missão de levar a sua mensagem, de levar o ensinamento aos seus discípulos. O ensino foi uma atividade fundamental no desenvolvimento da igreja cristã. Sempre foi. Paulo, ele fala assim: eu prego a Cristo. Eu falei não com a minha sabedoria, mas eu falei do Evangelho de Deus. Tudo que eu falo é por meio do Espírito Santo. Assim deve ser o ensino verdadeiro, que gera conversão, que gera arrependimento dos pecados e que gera salvação através da aceitação de Cristo. Seguindo a ordem de Jesus, de ensinar todas as coisas que vos tenho ordenado, assim Jesus falou para os seus discípulos. A educação cristã que os discípulos transmitiram era baseada na vida e nos ensinamentos de Cristo. Nesse sentido, o principal ensinamento dos apóstolos era a salvação gratuita, por meio da vida e da morte de Jesus Cristo em nosso lugar. É o tema que nós estamos mais trabalhando nessa semana, é o plano da salvação. E por fim, nós vamos meditar neste exemplo de transformação de vida. Convido mais uma vez você a abrir a palavra e acompanhar ali Lucas, capítulo 19. Lucas, capítulo 19. O que aconteceu com este homem que ouviu os ensinamentos de Jesus, que abriu seu coração aos ensinamentos de Jesus? O que aconteceu na sua vida? A vida de Zaqueu. Vamos ler. Acompanhe a leitura. Acharam? Amém? Quem achou diz amém. Eu sei que todos acharam, mas é só para vocês já despertarem mais a atenção ainda para o texto. Entretanto, entrando em Jericó, atravessava a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, o maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus. E não podia, por causa da multidão, e por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a uma árvore, a fim de vê-lo, porque haveria de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu com toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa eu tenho roubado ou defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então
Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Que maravilhoso! Para isso Jesus veio viver, pregar, ensinar, morrer no nosso lugar, ressuscitar e assumir um lugar especial, um lugar único lá no céu, de intercessor, daquele que pode ouvir as nossas orações e interceder diante do Pai, dizendo assim, ó, este filho, esta filha, me aceitou, entregou a sua vida a mim. Então, tem misericórdia dele. Eu paguei os pecados dele, eu paguei os pecados dela. Ele pode, ela pode ser salva. Então, o que aconteceu? Zaqueu, com a sua vida vazia, ele era um homem maioral, ele era um homem estudado, um homem culto, um homem que tinha recursos, riqueza, tinha boa posição, mas não era benquisto, vivia num vazio tremendo, sem propósito, sempre lhe faltava algo, sempre lhe faltava algo. E ele ouviu falar de Jesus, que multidões iam ouvir os ensinamentos, iam conhecer a Jesus, e pessoas eram curadas, e pessoas eram perdoadas por ele, e pessoas saíram da presença de Jesus com uma nova vida. Ele falou, eu quero conhecer Jesus, e ele foi. Mas o que aconteceu? Ele não conseguia chegar perto de Jesus, porque havia muita gente cercando a Jesus, e ele era baixinho, ele não conseguia ver, não conseguia entrar pelo meio da multidão. Esse ponto da história nos demonstra que nem sempre é fácil nós chegarmos até Jesus, nem sempre é fácil conhecermos a Jesus. Às vezes, eu posso estar falando para algumas pessoas aqui que têm procurado, têm buscado a Jesus, mas não conseguem chegar, não conseguem encontrar Jesus de verdade. Mas Zaqueu não desistiu. Zaqueu foi adiante, falou, Jesus vai ter que passar nessa rua aqui, então eu vou subir nessa árvore, porque ele vai passar aqui. E aí eu vou ver, e aí eu vou ouvir a mensagem dele. E Jesus, ele realmente passou ali. E naquela hora, a multidão passava, e Jesus passava, e Zaqueu estava ali, quietinho, um pouco envergonhado, mas como tinham muitas pessoas indo atrás de Jesus, falou, vou estar aqui, vou ficar quietinho aqui, ninguém vai mexer comigo. Mas Jesus para bem embaixo, e olha para cima, e olha nos olhos de Zaqueu, e diz, Zaqueu, desce depressa, porque me convém ir e morar na tua casa. Eu quero ir na sua casa, eu quero habitar na sua casa. E Zaqueu, ele começa a ver o ensinamento de Jesus. Não só pelas palavras, mas pela atitude. Jesus não o condenou. Jesus não o rejeitou. Jesus não o ignorou. Da mesma forma, Jesus não ignora ninguém que está buscando a Ele. Busque a Ele de todo o coração, que você vai encontrar. É o desejo dEle se apresentar para você. É o desejo dEle que você passe a conhecer a Ele. Entender quem Ele é. Entender toda a verdade. E no caminho, enquanto eles andavam para a casa de Zaqueu,
Jesus continuou pregando, falando do reino dos céus. E Zaqueu se maravilhava com o evangelho de Jesus, com a mensagem de Jesus, com o olhar de perdão, de graça, de amor incomparável, com o poder, com a autoridade que Jesus falava, com a simplicidade também, tudo junto. Mas as pessoas que endureciam o coração, que não queriam aceitar Jesus, discriminavam, ralhavam, falavam assim, ele não sabe quem é esse homem. Jesus sabe todas as coisas. Jesus conhecia o coração e justamente por isso, Jesus falou, eu quero estar na sua casa. Jesus queria levar salvação à vida de Zaqueu. E quando eles entraram e Zaqueu serviu um belo jantar, Zaqueu entendeu que o propósito e a razão da sua existência era a entrega, era a fidelidade, era se tornar um discípulo, era se tornar um seguidor do Mestre, era ser transformado pelo Senhor Jesus, era ser salvo pelo Senhor Jesus. E ele naquele momento ele diz, Senhor, se em alguma coisa eu roubei alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. E também eu resolvo dar a metade dos meus bens aos pobres. Eu imagino que Zaqueu abriu mão da sua fortuna, porque metade ele deu aos pobres, e ele falou que ia devolver 4 vezes a mais do que ele tinha roubado de alguém. Então ele abriu mão da sua riqueza, porque ele encontrou a maior riqueza. Você está disposto a abrir mão daquilo que você achou até hoje que é uma riqueza? Daquilo que você se prendeu até hoje? Ele viu que a riqueza que ele se prendia era nada. Escravizava ele, não trazia satisfação verdadeira. Ele encontrou a verdadeira riqueza e ele abraçou a Jesus, ele aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus declarou naquele momento, hoje houve salvação nessa casa. A Bíblia tem uma passagem muito linda, e eu convido você a ir comigo lá em Apocalipse. Vamos lá em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, o verso 20. Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Quero dizer que hoje você está no lugar de Zaqueu. E Jesus veio e parou bem embaixo da sua árvore, bem embaixo da sua vida, bem em frente a você. E está dizendo para você, filho, filha, eu quero estar na sua casa. Eu quero habitar no seu coração. Eu quero morar com você, quero morar no seu lar. Eu quero ter um lugar especial na sua vida. Diz o verso 20 do capítulo 3, acompanhe. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Foi isso que aconteceu com Zaqueu, não é? Olha, eu quero ir na sua casa. E eles comeram juntos, eles se assentaram. O ensinamento de Jesus não é só você entender. Então eu sou pecador e ele é santo, é puro, ele me salva e eu aceito. Beleza. Não é só isso, não é assim. É uma convivência.
é um relacionamento, é uma amizade. Jesus entra na sua vida, no seu coração, porque você precisa abrir. Ele bate, Ele se oferece, Ele se apresenta a você como Senhor e Salvador. Ele morreu de braços abertos para demonstrar o seu amor por você. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta do nosso coração, a porta da nossa vida, você já abriu a porta do seu coração para Jesus? Como eu disse ontem, como a palavra de Deus nos ensina, você abre a porta da sua vida e do seu coração, da sua existência para Jesus, através de aceitar o batismo. Através de um gesto que Jesus estabeleceu, que Deus estabeleceu. Você ser batizado, mergulhado nas águas, que demonstra que você quer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como Mestre no seu coração. Assim Ele salvou, assim Ele faz, assim Ele salvou a vida de Zaqueu. Os ensinamentos de Jesus, olha ali a primeira frase, eles são verdade e poder. Jesus falou assim: as minhas palavras são espírito e são vida. Por isso que eram palavras tão preciosas e são palavras tão preciosas e poderosas. Jesus diz: se permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Viu? Não é só um conhecimento teórico e momentâneo e estático. Se permanecerdes na minha palavra, vocês são meus discípulos. Nós vamos obedecendo, permanecendo na palavra de Jesus, buscando obedecer, buscando viver o que Jesus ensinou na prática. E nós vamos encontrar dificuldades, porque nós somos pecadores. Nós vamos cair, vamos errar, vamos falhar. Mas vamos correr para Ele, e Ele vai continuar nos ensinando. Isso é ser um discípulo de Jesus. E nesse processo de você permanecer crendo, você permanecer fiel, você permanecer firme na fé, você vai conhecendo a verdade. Não é algo teórico, é algo prático. Você vai experimentando, viver a verdade. E isso é maravilhoso. É maravilhoso viver a verdade. A certeza da companhia de Jesus, a certeza do seu plano se cumprindo na nossa vida, isso é maravilhoso. E Paulo, um seguidor, um discípulo de Jesus, ele fala assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Que maravilha! Zaqueu teve a sua vida transformada pelos ensinamentos de Jesus, pela oferta de Cristo. E hoje, Jesus também oferece a você os seus ensinamentos, a sua palavra, tudo o que Ele falou é a mais pura verdade. É a mais pura e maravilhosa verdade. É a mais pura e libertadora verdade. Você quer ser liberto do engano, das mentiras que existem dentro do seu próprio coração. Nós mesmos nos enganamos quando falamos assim: não é bem assim. Eu sei, mas eu entendi, mas
Eu acho que não precisa disso. Você vai preferir ficar com o seu eu acho, ao invés de aceitar a palavra de Deus, a verdade tão maravilhosa e pura do Senhor? Quem somos nós? Quem sou eu para dizer para Deus, não, Senhor, eu acho que não é bem assim. Mas não é isso que nós fazemos? É isso que o ser humano faz muitas vezes. Senhor, mas não, Senhor, mas não é bem assim, né? Eu não sou tão mal assim. Não, eu não mato, eu não roubo. Mas Jesus falou, todos nós carecemos. Todos nós temos o coração pecaminoso. Compare a sua condição hoje e o plano original de Deus. O plano original de Deus é a sua perfeição, é a perfeita obediência. Você consegue? Não, ninguém consegue. Nós dependemos de quem? De Jesus, da graça de Jesus. É a graça que nos transforma e nos leva a viver o Evangelho. Então nós vamos responder a Jesus. Vamos responder ao chamado. Filho, filha, eu quero morar com você. Eu quero ir à tua casa. Eu estou à porta do seu coração e bato. Você pode abrir, você quer abrir a porta do seu coração? Quantos desejam abrir a porta do coração a Jesus? E dizer, Senhor, eu quero que o Senhor entre na minha vida. Louvado seja Deus. Eu quero convidar você a se ajoelhar então comigo, tá bom? E eu vou dar um minutinho para você falar a sós com Jesus. E você vai dizer para Ele, Senhor, me ajude a crer no Senhor. Me ajude a abrir mão do meu eu, do meu achismo. Me ajude a abandonar o pecado e aceitar o Senhor como Senhor da minha vida. Fale com o Senhor. Santo Pai, ouça os corações, os pensamentos, as falas dos teus filhos, das tuas filhas. O Senhor deseja nos salvar a todos. Pai, o Senhor sabe que aqui estão pessoas que precisam também tomar a decisão do batismo, que elas possam confirmar essa entrega, que o Teu Espírito coloque o desejo delas viverem essa decisão, viverem esse passo tão importante e significativo. E também permanecermos firmes na fé. Senhor, quebra o nosso orgulho, nos ajude a abrir mão de tudo, a nos entregarmos plenamente ao Senhor, porque o Senhor está oferecendo para nós a salvação, mas não tem outro meio senão uma entrega completa. O Senhor tem um plano perfeito e quer salvar a todos, mas o Senhor respeita a nossa liberdade de escolha. O Senhor respeita a nossa decisão. Se nós não aceitarmos o Teu amor, se nós não nos entregarmos nas Tuas mãos, o Senhor não vai obrigar. O Senhor vai respeitar.
O Senhor bate a porta, o Senhor insiste, o Senhor fala, o Senhor mostra, o Senhor ensina com poder, com autoridade, com maravilhas na tua palavra, todo o teu plano. Se for pela sua vontade, o Senhor salvaria todos nós, mas o Senhor não vai salvar pecadores que não se arrependam, que não se entreguem ao Senhor. Porque o pecado não pode ser eternizado. O Senhor veio para colocar um fim no mal e no pecado. Mas só o Senhor consegue fazer isso. Eu não consigo colocar um fim no meu pecado, na escravidão que eu tenho sobre o mal, mas o Senhor me liberta. Por isso eu preciso me entregar ao Senhor. Que o Senhor possa dizer também que hoje houve salvação nesta casa, que hoje houve salvação nesta igreja, porque o Senhor conhece os corações e vidas hoje que precisavam aceitar o batismo, que precisavam reconciliar-se com o Senhor, assim o fizeram. Nós te agradecemos e te louvamos, e oramos e pedimos tudo em nome e pelo sangue do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus acompanhe a todos. Pode colocar a música tema para ficar aqui e refletirmos nela. E eu